Um maldito Mercedes parado na garagem já tropeçou em um Lamborghini no meio de um campo? Ou um clássico vintage apenas apodrecendo no quintal de alguém? Um Mustang icônico? Então definitivamente vale o meu tempo. An iconic Mustang, so it's definitely worth my time. Estes não são apenas carros quaisquer. Eles já foram peças de exibição e símbolos de status. O orgulho de bilionários. Agora, moldados no chão em que estão. Olhe para isso. Claramente não se moveu há tanto tempo. Bem, estão acumulando ferrugem, enterrados em detritos e esquecidos pelo tempo. Ou talvez escondido de propósito. Hoje, estamos contando 15 dos carros de luxo mais incríveis deixados para apodrecer. Fique por perto, porque o primeiro lugar pode simplesmente deixá-lo sem palavras. Número 15. Bugatti Veyron, abandonado em Moscou. Dizem que você pode encontrar coisas estranhas em garagens. Mas um Bugatti Veyron de 2 milhões de dólares coberto de poeira, isso leva num novo nível. Estava lá em uma garagem subterrânea, mal iluminada em Moscou, cercado por sedãs comuns e sucata esquecida. O tipo de lugar onde você não esperaria encontrar um hipercarro que já deteve o título de veículo de produção mais rápido do mundo. Agora, este Veyron em particular foi originalmente destinado a um comprador no Daguestão. No entanto, ele nunca chegou ao banco do motorista. Ele foi preso antes que a entrega fosse concluída. Sem ninguém para reivindicá-lo, um amigo interveio e guardou o Veyron em uma garagem, pensando que seria apenas por um curto período. Esse curto período se transformou em 3 anos. De 2016 a 2019, o Bugatti ficou lá. Então alguém roubou a capa. Talvez eles achassem que era valioso, talvez não tivessem ideia do que estava escondendo. Sem essa cobertura, a poeira começou a se acumular. Camadas dele. E não demorou muito para as pessoas começarem a notar. Um deles era um youtuber russo que não podia acreditar no que encontrou. Ele postou um vídeo mostrando o supercarro esquecido. Sem arranhões, sem amassados, apenas poeira e imobilidade. Era o tipo de vídeo que faz você parar e perguntar: como um carro assim acaba aqui? Agora, o Bugatti Veyron não é apenas qualquer carro rápido. Veio com um motor W16 de 8 litros, 4 turbocompressores e 1.001 cavalos de potência. Podia atingir 60 milhas por hora em menos de 3 segundos. Até celebridades como Tom Cruise foram vistas ao volante de um. Não são muitos os veículos que gritam desempenho e status como ele. E ainda assim, por vários anos, este foi deixado sem público, sem motorista, sem estrada. Em 2019, foi discretamente movido para uma pequena cidade não muito longe de Moscou. Ninguém falou muito sobre isso. Ficou lá até o final de 2023. Depois disso, seu rastro esfriou. Sem atualizações, sem novos vídeos, apenas silêncio. Número 14. Ferrari F40, deixada para assar no deserto. Você sabe que as coisas estão ruins quando uma Ferrari parece ter sido deixada para trás em Marte? Alguém uma vez se deparou com um esquecido Ferrari F40 vermelho, parado sem vida em uma garagem no Iraque. À primeira vista, o carro quase parecia uma memória desbotada do que costumava ser. Coberto de areia, sua pintura vermelha brilhante havia se tornado um tom cansado e enferrujado que parecia mais marrom do que qualquer outra coisa. Você pode pensar que ele ficou preso ali após um passeio que deu errado, mas isso está longe de ser o caso. Este F40 em particular não pertencia a qualquer pessoa. Ele pertencia ao Uday Saddam, o filho mais velho de Saddam Hussein. Conhecido por seu estilo de vida extravagante, Uday mantinha esta Ferrari guardada como um segredo. A parte estranha é que ele nunca a dirigiu. Ele morreu antes de ter a chance de tirá-la da garagem, e pelo jeito, ninguém mais se atreveu a tocá-la também. Os mecânicos provavelmente acharam que era mais seguro não mexer em nada ligado à família Saddam. Então, lá ficou, como um troféu que ninguém queria reivindicar. Quando especialistas finalmente examinaram o carro em 2016, encontraram-no despojado de peças elétricas essenciais, de modo que não podia ser ligado. Um especialista em Ferrari da Bélgica teria voado para tentar trazê-la de volta à vida, até planejando uma reconstrução completa do motor. Mas trazer um carro assim de volta não é apenas substituir alguns fios e polir o capô. Você está lidando com um motor V8 biturbo de 2,9 litros, capaz de gerar 471 cavalos de potência. Quando foi lançado em 1987, o F40 era a coisa mais rápida e agressiva que a Ferrari havia construído. Sem sistema de freios anti-bloqueio, sem controle de tração, apenas potência bruta e foco na velocidade. Foi também o último carro aprovado pelo próprio Enzo Ferrari. Até Mike Tyson tinha um. E se alguém como Tyson podia apreciar esse tipo de máquina indomada, isso diz muito. Agora, imagine esse mesmo carro se deteriorando em silêncio em uma garagem que provavelmente está mais quente que um forno ao meio-dia.
Não é exatamente onde você esperaria que um Ferrari acabasse. Número 13. O raro Mercedes Gullwing, escondido por décadas. Algumas garagens escondem lixo, outras escondem tesouros. Esta definitivamente inclinava-se para a dita segunda categoria. No final de 2018, um grupo de amantes de carros seguiu uma dica que os levou diretamente a um ícone esquecido em Jacksonville, Flórida. A pista veio de Bill Warner, o fundador do Amelia Island Concours d'Elegance, que não é um encontro de carros comum, é um dos eventos automotivos mais prestigiados do país. E ele estava certo. Atrás da porta rangente de uma velha garagem estava um Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1954, coberto por uma espessa camada de poeira e quase esquecido pelo tempo. Os acabamentos cromados tinham sido removidos e guardados dentro do carro, quase como se alguém soubesse que isso poderia importar algum dia. Este não era um 300 SL qualquer. Foi o 43º Gullwing já fabricado. Isso significava que ele tinha algumas características encontradas apenas nas primeiras produções. Segundo Warner, ele viu o mesmo carro pela primeira vez décadas atrás em uma concessionária, quando tinha apenas 16 anos. Isso foi em 1965. E para provar, um jornal antigo desse exato ano foi encontrado enfiado atrás de uma almofada dentro do carro. O 300 SL mudou o jogo quando foi lançado, com portas Gullwing que abriam para cima e um capô longo escondendo um motor 6 em linha de 3 litros. Foi originalmente construído para corridas. Apenas 1.400 foram feitos entre 1954 e 1957, e apenas 29 desses tinham carrocerias totalmente de alumínio. Essas versões de alumínio agora são vendidas por cerca de 8 milhões e 200 mil dólares, se estiverem em estado de concurso. Este achado de celeiro, no entanto, é um exemplo não restaurado e completamente original. Mesmo em condição razoável, pode valer 1 milhão e 350 mil dólares. Esse é o tipo de achado que faz os entusiastas prenderem a respiração. Alguns achados valem simplesmente mais do que ouro. Se você concorda, clique no botão de curtir. Número 12. Koenigsegg Trevita, com trama de diamante abandonado em Zurique. Imagine entrar em uma garagem subterrânea e encontrar algo que parece pertencer ao cofre trancado de um bilionário, apenas parado ali como se alguém o tivesse esquecido após uma ida ao supermercado. Foi exatamente assim que este Koenigsegg Trevita foi encontrado. Estava estacionado dentro de uma garagem, o que à primeira vista parece melhor do que estar na chuva ou na neve, mas não vamos adoçar a situação. Esteja estacionado sob um teto ou do lado de fora em uma tempestade, se o motor não faz barulho há meses, isso é abandono. E este não é apenas um exótico comum. O Trevita é revestido em fibra de carbono, com trama de diamante que realmente brilha sob a luz, o que provavelmente é a razão pela qual as pessoas não conseguem resistir a tocá-lo. As impressões digitais começaram a se acumular nos painéis da carroceria, como se todo entusiasta de carros curioso que passasse sentisse a necessidade de se conectar com ele. Apenas 2 destes foram feitos. A Koenigsegg teve que parar a produção porque a fibra de carbono infundida com diamante era muito difícil de trabalhar. Então, encontrar um deles simplesmente parado é como encontrar uma barra de ouro no fundo de um armário. Este modelo em particular está estimado em cerca de 2 milhões e 200 mil dólares. Floyd Mayweather, famoso por possuir um, costumava exibi-lo em sua garagem, cheia de outros brinquedos de milhões de dólares. Mas aqui, este estava parado silenciosamente. Uma conta de estacionamento de $1.000 se acumulou antes que alguém percebesse que o carro não iria a lugar algum. Até mesmo a empresa que alugava o espaço admitiu que foi pega de surpresa. Supostamente, pertence a um executivo rico de Schwytz, o que de alguma forma torna tudo ainda mais característico. É difícil dizer se ele esqueceu ou apenas se cansou. De qualquer forma, o carro merecia mais do que ser lentamente coberto por impressões digitais e poeira. Um dia tranquilo de cada vez. Número 11. Maybach esquecido. Em 2012, um Maybach foi avistado estacionado em uma vaga ao ar livre em Cannes, França. Na época, ele estava intocado há mais de 4 anos. É como abandonar $500 mil em um estacionamento público e esperar que ninguém perceba. Mas as pessoas perceberam. Você podia perceber pelas mensagens rabiscadas em sua carroceria coberta de poeira. Quando era novo, este carro custava cerca de $380 mil, dependendo da personalização. Com um motor V12 biturbo de 5,5 litros sob o capô, este veículo podia alcançar 543 cavalos de potência. Projetado para CEOs e chefes de estado, seu interior vinha com assentos de couro com massagem, mesas dobráveis e um sistema de entretenimento traseiro. Kanye West tinha um igual, frequentemente visto saindo dele durante sua fase inicial de Watch the Throne, mas aqui estava ele. Toda aquela classe desapareceu sob camadas de poeira. O cromo que antes refletia a luz do sol havia se apagado e o orgulhoso ornamento de capô da Maybach tinha sumido, provavelmente arrancado como um troféu.
Até a suspensão tinha desistido, deixando o carro afundar até o chassi quase tocar o chão. Quase parecia que o próprio terreno estava tentando recuperá-lo. Você podia imaginar o interior cheio de teias de aranha, embalagens antigas, talvez até algo que não deveria estar dentro de um carro. Assentos que antes valiam mais do que o aluguel de algumas pessoas, agora provavelmente estão rasgados ou mofados. Foi uma lenda em seu tempo, mas agora é apenas mais uma vítima do estacionamento. Número 10. Supercarros abandonados em uma concessionária chinesa. Às vezes, achados raros não vêm de celeiros ou garagens particulares. Eles ficam atrás de janelas de vidro enquanto o mundo passa direto. Foi o caso quando o youtuber F-Spot se deparou com uma cena na China que parecia mais um showroom esquecido do que um crime contra os amantes de carros. Atrás das janelas embaçadas de uma concessionária fechada, estava um Porsche Carrera GT de 2004 acumulando poeira. As portas estavam trancadas, as luzes apagadas, mas o carro estava lá, inconfundível mesmo sob a camada de negligência. O Carrera GT não é uma máquina comum. Ele tem um motor V10 de 5,7 litros que pode ir de 0 a 60 em pouco mais de 3 segundos. Com apenas 1.270 unidades fabricadas, é um dos supercarros mais cobiçados de sua época. Em leilões, ele regularmente ultrapassa a marca de $1 milhão, especialmente para exemplares com baixa quilometragem. O ator Paul Walker famosamente possuía e dirigia um, e não é difícil entender por quê. O som, a potência, a brutalidade dele. É um carro que não pede desculpas por ser o que é, mas não estava sozinho. Apenas a alguns passos de distância estava um Ferrari Super América, conhecido por seu teto de vidro rotativo único e a rara opção de transmissão manual. Esse carro em bom estado pode facilmente alcançar até $700 mil, dependendo das especificações. Não muito longe dele estava um Corvette Z06, suas linhas afiadas mal visíveis sob camadas de poeira. Todos os três pareciam ter sido pausados no meio de uma cena e esquecidos. Acredita-se que o fechamento da concessionária esteja ligado aos esforços anticorrupção na China durante o início da década de 2010. Desde então, os carros ficaram intocados, quase como se o tempo os tivesse esquecido. E enquanto os motores permaneceram silenciosos, eles não perderam seu valor ou sua presença, apenas a chance de serem dirigidos. Número 9. Audi R8 Spider. Quando a Covid chegou, todos nós perdemos a noção do tempo. Algumas pessoas também perderam a noção de seus carros. Foi exatamente isso que aconteceu com este Audi R8 Spider de 2010, que ficou abandonado do lado de fora por 5 anos. Uma das janelas foi deixada entreaberta, e essa pequena abertura foi suficiente para a natureza entrar e bagunçar o interior. O carro foi encontrado por 2 canais do YouTube, Detail Dane e WD Detailing, que se uniram para trazê-lo de volta à vida. O R8 pertencia ao antigo proprietário da casa, e quando eles venderam a casa, os novos compradores aparentemente disseram que não havia problema em deixar o carro lá por um tempo. Mas, então a pandemia chegou e algumas semanas se transformaram em meses. Meses eventualmente se transformaram em 5 anos completos. Agora, este R8 Spider em particular possui um motor V10 de 5,2 litros, entregando 525 cavalos de potência e uma velocidade máxima próxima de 194 milhas por hora. Quando novo, custava cerca de $163 mil. Notavelmente, o R8 Spider ganhou fama como o carro de Tony Stark nos filmes do Homem de Ferro, dirigido por Robert Downey Jr. Infelizmente, este R8 em particular estava longe de ser heróico quando foi encontrado. Anos de exposição causaram um sério desgaste. A suspensão a ar estava danificada, provavelmente por ratos, e a bateria estava completamente descarregada. A equipe levou 4 horas para libertar o carro do local com as rodas firmemente presas. Eles o transportaram para uma garagem, ligaram-no e começaram o extenso processo de restauração. Ao ligar, o R8 emitiu fumaça do motor e fumaça preta do escapamento ao acelerar. Apesar desses problemas, a equipe conseguiu trazer o carro de volta à vida. Número 8. BMW M1. Em algum lugar no sul da Itália, sob camadas de poeira e algumas décadas de silêncio, um raro BMW M1 estava guardado como se tivesse sido esquecido de propósito. O tipo de visão que faz os amantes de carros pararem, apertarem os olhos e se perguntarem como um carro assim acabou nesse estado. Ele estava ali há mais de 30 anos, mas não era apenas a idade que chamava a atenção. Este M1 em particular mal havia sido dirigido, mostrando pouco mais de 4.500 milhas no odômetro. Isso é menos do que algumas pessoas colocam em seus carros em um único ano.
Não via estradas, velocidade ou luz do sol há muito tempo. Construído no final da década de 1970, o M1 foi a primeira tentativa da empresa em um verdadeiro supercarro. Layout de motor central, um motor 6 em linha de 3,5 litros e uma velocidade máxima de cerca de 165 milhas por hora. Apenas 453 deles foram feitos. Esse número de produção baixo por si só o torna um item de colecionador sério hoje. Um em bom estado pode ser vendido por cerca de $500 mil. A BMW Classic mais tarde interveio e trouxe este de volta à vida em Munique. Limpo, ajustado e restaurado com grande cuidado, foi colocado à venda em 2018. Mas depois disso, o rastro ficou silencioso. Ninguém parece saber onde está agora ou quem o possui. Esperançosamente, acabou com alguém que sabe o que tem em mãos. E uma curiosidade, se você já viu a coleção do ator Paul Walker, ele também tinha um M1. Diz muito quando até celebridades obcecadas por carros sabiam o quão especial este era. Número 7. 3 milhões de dólares Ferrari abandonado em Dubai. Em uma cidade onde carros de luxo são tão comuns quanto cafeterias, um hipercarro conseguiu desaparecer à vista de todos. Isso foi até que alguém tirou uma foto dele coberto de poeira, parado silenciosamente em um pátio de apreensão da polícia de Dubai. E não era apenas qualquer carro esportivo chamativo, este era um Enzo Ferrari. Em 2002, a Ferrari construiu apenas 400 deles. Foi uma homenagem ao fundador da marca e tinha um preço em torno de $600 mil no lançamento. Hoje, um em bom estado pode valer mais de 3 milhões de dólares. Isso torna o que aconteceu a seguir ainda mais difícil de entender. O Enzo estava lá desde 2011, o proprietário britânico o havia abandonado em um estacionamento e deixado o país. Dubai, conhecida por suas rígidas leis financeiras, apreendeu o carro. Ficou ali sob o sol, trancado atrás de uma cerca como se tivesse feito algo errado. Por um tempo, tornou-se uma atração estranha. As pessoas passavam, apontavam através do portão e tiravam fotos como se fosse algum animal selvagem atrás de um vidro. Mas este não estava indo para leilão como a maioria dos outros carros de luxo esquecidos. A Interpol se envolveu. Acontece que o Enzo pode ter sido comprado com dinheiro roubado ou pode ter sido roubado por completo. O caso acabou no tribunal e as coisas pararam. Por enquanto, está em um limbo legal. Felizmente, alguém teve o bom senso de movê-lo para dentro antes que o calor e a poeira o destruíssem completamente. Pode não ser de graça, mas pelo menos não está mais assando sob o céu do deserto. Número 6. Ferrari 512 BB. Nem todo tesouro está enterrado no subsolo. Alguns estão escondidos sob uma espessa camada de poeira, excrementos de pássaros e palha dentro de um celeiro esquecido. Foi exatamente aí que uma dupla de youtubers encontrou um Ferrari 512 BB que não via a luz do dia há 28 anos. O carro estava lá como se estivesse esperando que alguém se lembrasse dele. Palha grudava no para-brisa, folhas estavam presas nas aberturas e sujeira de pássaros manchava o capô vermelho, que já foi brilhante. O proprietário, um homem mais velho, havia comprado a Ferrari anos atrás. Na época, ele também adquiriu um Lamborghini Miura. Então a vida aconteceu. A Ferrari foi dirigida algumas vezes, depois guardada, enquanto as prioridades mudaram para criar uma família e tudo o que isso implicava. Com o tempo, a garagem virou depósito e o carro foi deixado de lado até desaparecer no fundo. Os youtubers tinham muito trabalho pela frente. Armados com um limpador multiuso e uma lavadora de alta pressão, eles começaram a esfregar anos de sujeira sem danificar a pintura. Uma das janelas laterais tinha uma rachadura, então eles a cobriram com fita adesiva, para evitar que o interior ficasse encharcado. Aos poucos, o vermelho começou a aparecer novamente, refletindo a luz como se tivesse acabado de sair da concessionária. A Ferrari 512 BB é um dos ícones mais claros da era BB, construída entre os anos 70 e início dos anos 80. BB significa Berlinetta Boxer. Berlinetta para o corpo coupé esportivo de 2 portas. E Boxer para o motor flat 12 sob o capô traseiro que produzia 360 cavalos de potência. Era o tipo de carro que as pessoas colocavam pôsteres nas paredes de seus quartos. Agora, no mercado atual, um 512 BB em bom estado pode ser vendido por várias centenas de milhares de dólares. Nada mal para algo que passou quase 3 décadas estacionado ao lado de fardos de feno. Número 5. Raro Countach. Dizem que lendas nunca morrem, mas às vezes acabam juntando poeira em uma garagem esquecida. Em junho de 1984, este Lamborghini Countach 5000S chegou a Roma, pronto para rasgar as ruas e roubar a atenção por onde passasse. Era afiado, rápido e impossível de ignorar.
Em algum momento, no entanto, ele cruzou o Atlântico e desapareceu, tornando-se apenas mais uma forma sob uma capa empoeirada em uma garagem em Connecticut. Foi aí que o restaurador de carros clássicos Vinnie Russo entrou em cena. Quando ele soube sobre um raro Countach de especificação europeia abandonado nos Estados Unidos, a curiosidade tomou conta. O que ele encontrou não estava apenas cansado, era trágico. A tampa do motor estava ausente. Havia tralhas aleatórias empilhadas em cima e camadas de sujeira, teias de aranha e excrementos de pássaros engoliam a carroceria que antes era de um vermelho brilhante. Um carro que antes simbolizava riqueza e poder agora parecia ter sido esquecido pelo tempo. Mesmo assim, a chave original ainda estava na ignição. Quando a equipe da Curated apareceu, eles encheram os pneus Pirelli a muito mortos. Levantaram o carro e o levaram para um estúdio de detalhamento. As rodas foram removidas, as camadas de sujeira foram eliminadas. Pouco a pouco, a pintura vermelha e ousada voltou a aparecer. Os detalhistas não limparam apenas o exterior. Dentro do compartimento do motor, havia pilhas de excrementos de ratos e esquilos, junto com seus esconderijos de comida. Tudo tinha que ir embora. Depois veio a correção da pintura, o enxague, a escovação. Aos poucos, o carro começou a respirar novamente. Eventualmente, o Countach de 1985 foi para Miami para uma restauração completa pela Curated. Esses carros custam, em média, $595 mil, mas exemplares em estado impecável podem alcançar mais de $1,5 milhão. Um foi vendido por $2,5 milhões em Austin, Texas, com apenas 85 milhas rodadas. É engraçado como uma garagem negligenciada guardava algo pelo qual colecionadores pagariam $milhões para possuir. Número 4. O Rolls-Royce dos Lamborghini. Ninguém esperava que um Lamborghini aparecesse em um celeiro tranquilo na Inglaterra que cheirava a feno e chuva. Mas foi isso que alguém encontrou ao limpar uma antiga propriedade em Kendall, no coração do Lake District. Lá, escondido sob uma camada de poeira, teias de aranha e excrementos de pássaros, estava um Lamborghini Espada, 512 dos anos 1970. Não era qualquer versão. Esta tinha direção do lado direito, feita especificamente para o mercado britânico. Apenas cerca de 130 dessas foram construídas das 1.200 espadas que a Lamborghini produziu entre 1968 e 1978. Esse detalhe, por si só, torna este Espada incrivelmente raro. Na sua época, o carro ganhou o apelido de Rolls-Royce da Lamborghini por causa do quão bem o interior foi projetado. O revestimento de madeira, os assentos confortáveis e a atenção aos detalhes lhe davam essa sensação. Era poderoso também, com seu motor V12 emitindo um ronco baixo que as pessoas lembravam muito tempo depois de ele passar. O homem que o encontrou tinha sido simplesmente contratado para limpar o celeiro. O proprietário original havia deixado o carro para armazenamento décadas atrás e depois desapareceu sem deixar rastro, sem notícias, sem documentos, sem retorno. Apenas silêncio. Surpreendentemente, foram as fezes de coruja que salvaram o Espada. O cheiro ajudou a manter os roedores afastados, o que significava que a fiação, o estofamento e o painel permaneceram em condições surpreendentemente boas. Uma vez que os especialistas foram contatados, o carro foi cuidadosamente extraído e preparado para leilão. Dependendo de sua condição após uma inspeção completa e restauração, um carro como este pode render entre $150 mil a bem mais de $250 mil. O que você teria feito se tivesse entrado naquele celeiro e encontrado aquele Espada? Deixe suas respostas nos comentários. Número 3. Bugatti clássico encontrado na garagem. O tempo esqueceu este carro, mas isso não o impediu de se tornar uma das descobertas mais valiosas em anos. Lá estava ele, um Bugatti Type 57S Atalante de 1937. Apenas 17 foram feitos, e este ficou esquecido desde 1960, trancado como um tesouro proibido. O proprietário, um médico britânico, o dirigiu algumas vezes antes de decidir que a garagem era um lugar melhor para ele do que a estrada aberta. Talvez ele achasse que estava preservando-o. Talvez ele apenas tenha ficado ocupado. Seja qual for o motivo, ele não se moveu por quase 40 anos. Sob a poeira e as décadas, o carro estava quase intacto. Nenhum monte enferrujado, nenhuma estrutura quebrada. Envelheceu em silêncio. A família não tinha ideia do que possuía até o médico falecer em 2007. Foi o sobrinho dele quem o encontrou enquanto vasculhava a garagem. O que parecia ser um veículo antigo sob uma lona revelou-se um tesouro. Especialistas foram chamados. Uma vez que a poeira foi limpa e os registros conferidos, a realidade se impôs. Eles tinham algo incrivelmente valioso em mãos. O Bugatti Type 57 S Atalante poderia facilmente arrecadar mais de $5 milhões em leilão. Pessoas que colecionam coisas assim não compram apenas carros, elas colecionam um pedaço da história.
Este modelo tinha um motor de 8 cilindros em linha, de 3,3 litros, que podia levá-lo a mais de 120 milhas por hora, numa época em que a maioria dos carros ainda estava descobrindo como subir colinas. Não é todo dia que alguém se depara com um carro antigo com esse tipo de potência e valor. Número 2. Aston Martin DB5, enterrado na floresta. De todos os lugares para deixar um clássico britânico raro, alguém escolheu a floresta. Não um celeiro, não uma garagem, apenas árvores, terra e tempo. O carro, que era um Aston Martin DB5, estava enterrado sob um manto de folhas mortas e cercado por carvalhos imponentes no quintal de uma casa em Massachusetts. Os pneus traseiros já tinham começado a afundar no solo macio e a borracha tinha rachado e descascado. Dê mais alguns anos e tudo poderia ter se misturado ao chão da floresta. Este DB5 em particular foi construído no Reino Unido em 1960 e enviado para os Estados Unidos no ano seguinte. Eventualmente, foi registrado e dirigido por um tempo, mas no início da década de 1970, o proprietário o estacionou fora de sua casa e nunca mais o moveu. Décadas se passaram e a cada outono a umidade se infiltrava. A ferrugem começou a corroer a estrutura. As árvores cresceram ao redor, quase como se estivessem tentando esconder o que havia sido esquecido. Então, após anos de silêncio, alguém finalmente o retirou. Especialistas começaram a trabalhar reparando o que podia ser salvo e substituindo o que estava muito danificado. Custou muito dinheiro e ainda mais paciência, mas o DB5 foi trazido de volta à vida. Este carro não era conhecido apenas por sua aparência. Foi o primeiro modelo de produção capaz de ir de 0 a 160 km por hora em menos de 30 segundos. Após a restauração, foi a leilão com expectativas de alcançar mais de $500 mil. É fácil sonhar em encontrar um desses estacionado em algum lugar, mas consertar um carro assim é um investimento sério. Então, a menos que você tenha bolsos fundos, talvez não deixe seu próprio carro na floresta esperando por um milagre. Número 1. Supercarros raros encontrados em uma garagem na Carolina do Norte. A última coisa que alguém esperava era que as paredes de uma casa antiga na Carolina do Norte escondessem uma fortuna sobre 4 rodas. Mas atrás de uma porta de garagem empoeirada, selada por quase 3 décadas, foi exatamente isso que encontraram. Sob uma espessa camada de poeira e teias de aranha, estavam 2 tesouros raros. Um era um Ferrari 275 GTB, o outro era um 427 Shelby Cobra, e ambos eram da década de 1960. Os carros estavam estacionados lá desde 1991. O dono, que nunca revelou seu nome, trancou a garagem e nunca mais os tocou. O motivo? Seu mecânico de confiança morreu repentinamente em um acidente de moto naquele ano. Depois disso, ele não deixou mais ninguém se aproximar dos carros. Ele continuava dizendo a si mesmo que encontraria alguém novo, mas os anos passaram e a chance também. A natureza tomou conta. Grilos cantavam debaixo dos pneus. Ratos encontraram abrigo nos assentos. A propriedade em si estava prestes a ser demolida para que uma nova casa pudesse ser construída. Foi então que o proprietário, finalmente, chamou alguns especialistas em carros clássicos para ver o que ele tinha. O que eles descobriram valia milhões. O Shelby Cobra, ainda parecendo feroz apesar da sujeira, é um dos apenas 260 já construídos para as ruas com um motor de 428 polegadas cúbicas. Surpreendentemente, não precisa de uma restauração completa. Isso por si só deixa os colecionadores agitados. A Ferrari, em particular, se destacou. Tinha apenas 13 mil milhas, o que é raro para um carro que saiu da linha de produção há mais de 50 anos. Sob o capô estava um motor V12 de 3,3 litros, elegante e agressivo, mesmo com a poeira apagando seu brilho. No mercado atual, uma versão impecável deste exato modelo pode alcançar perto de $3 milhões. Não é troco. Celebridades como Eric Clapton e Steve McQueen eram conhecidas por serem fãs do 275 GTB, o que torna encontrar um nessas condições ainda mais irreal. Havia também um Morgan com um V8 e um Triumph TR6 guardados no mesmo espaço, mas o proprietário decidiu que esses não vão a lugar nenhum. Às vezes, manter algo por muito tempo compensa de mais de uma maneira. Se você gosta de histórias como esta, descobertas inesperadas, máquinas raras e tudo mais, não deixe de se inscrever. Você nunca sabe o que será descoberto a seguir. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.